a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, porque as vossas dores deste mundo são o pagamento da dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, quando suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus haver reduzido a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande quantia, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, dar-te-ei a quitação do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que pagues o último centavo. O devedor não se sentiria feliz por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve. Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal é o sentido destas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque pagam suas dívidas, e após o pagamento estarão livres. Mas se, saldando a dívida de um lado, endividam-se de outro, jamais se libertarão. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só delas, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã; se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, contraímos nova dívida, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se, a um credor que nos atormente, pagássemos uma quantia e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns, dirá o patrão: eis o prêmio dos teus dias de trabalho; a outros, aos felizes da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que puseram sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. E de recomeçar é a tarefa. 13. O homem pode amenizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme a maneira pela qual encare a vida terrena. Tanto mais sofre, quanto mais longa ele considera a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual, abarca a vida corpórea num piscar de olhos. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende a sua brevidade e reconhece que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e encoraja e, em vez de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que apenas vê a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor o oprime com todo o seu peso. O resultado daquela maneira de encarar a vida nos leva a dar menos importância às coisas deste mundo, compelindo o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, atenuando a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Daí ele aura uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, se entrega voluntariamente à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. O suicídio e a loucura. 14. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria desses casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Se, portanto, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, o homem recebe com indiferença,
Mesmo com a alegria, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva-lhe a razão dos abalos que, se não fora isso, a teriam perturbado. 15. Dá-se a mesma coisa com o suicídio. Se situarmos os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é evidente que tem ele sempre por causa um descontentamento, sejam quais forem os motivos particulares apontados. Ora, aquele que está certo de que só é infeliz por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando não vê nenhum termo aos seus sofrimentos. E que é a vida humana, com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas, para o que não crê na eternidade e julga que tudo se acabe com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte a solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. 16. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Quando se vê em homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se. Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se fazem seus defensores assumem terrível irresponsabilidade. Com o espiritismo a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. 17. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas a nos informar sobre a situação infeliz em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, encontramos aqueles cujos sofrimentos, mesmo sendo temporários em vez de eternos, não deixam de ser menos terríveis, levando-os a refletir que não vale a pena sair daqui antes do tempo ordenado por Deus. O espírita tem, assim, vários motivos para contrapor a ideia do suicídio: a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado haja sido na terra; a certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para cair no outro ainda pior, mais longo e mais terrível, que se engana, ao se matar, que vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião, no outro mundo, com aqueles que foram objeto de suas afeições e os quais esperava encontrar. A consequência de tudo isso é que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, é considerável o número dos que têm sido impedidos de suicidar-se, graças ao Espiritismo, sendo justo concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espíritas, sob o ponto de vista do suicídio, verificamos que a lógica das primeiras conduz a ele, enquanto a lógica espírita evita, o que é confirmado pela experiência. Instruções dos Espíritos. Bem e mal sofrer.
18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, estejam no trono ou sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, quando vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente, é preciso que se apoie numa fé viva na bondade de Deus. Ele já vos disse muitas vezes que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa aguardará proporção com a resignação e a coragem. A recompensa será tanto maior quanto mais penosa a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo não lhe faculta nenhuma promoção. Sede, pois, como militar e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se entrevaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos, quando Deus vos enviar para a luta. Essa luta não consiste no fogo da batalha, mas nas amarguras da vida, onde, às vezes, é preciso mais coragem do que num combate sangrento, pois aquele que se mantém firme em presença do inimigo pode fraquejar sob o choque de uma pena moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva a palma da vitória em um lugar glorioso. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei para vós mesmos, com justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto, após o trabalho virá o repouso. Lacordaire. Le Havre, 1863. O mal e o remédio. 19. Será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias. A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Vós, que nele viestes viver, esperai, pois, lágrimas ardentes e sofrimentos amargos, e por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, voltai os olhos para o céu e bendizei o Senhor por vos ter querido experimentar. Ó homens! Então só reconheceis o poder do vosso Senhor quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado vossos dias de beatitude e felicidade? Então não reconheceis o seu amor senão quando vos tem adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e alvura. Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre um monturo, disse ele a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma quererá lançar-se para além dos limites de um túmulo? Mas, ainda que chorasseis e sofresseis a vida inteira, que representeis só ao lado da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscai, pois, consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara aí a causa dos vossos males no passado, e vós, que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Como desencanados, quando planáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, por vos julgardes bastante fortes para suportar. Por que murmurar agora? Vós, que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós,
que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, já sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória e que, se triunfasses, mesmo que o vosso corpo fosse lançado num monturo, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de resplendente alvura, purificada pelo batismo de expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de malas cruciantes? Só um infalível, a fé, o apelo ao céu. Se, no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, vos apontará com a mão o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é um remédio certo para o sofrimento, mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é punido imediatamente, porque logo sente as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com o seu selo a todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas e eu vos digo que aquele que sofre tem a fé como amparo, será colocado sob a sua proteção e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto este se contorce em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando, com os anjos, hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram. Que suas almas se alegrem, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho. Paris, 1863. A felicidade não é deste mundo. 20. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porque incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta avidez as condições das que parecem favorecidas pela fortuna. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência lhe é permitido alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, considerando-se que está demonstrado, por experiência multissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia a cuja conquista gerações se lançam sucessivamente, sem jamais conseguirem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Aquilo em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não se deixa guiar pela ponderação, que, por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e de decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos felizes da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena se distingue por ser um local de provas e de expiações, há que se admitir existência, em algum lugar, de moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, embora ainda aprisionado num corpo de carne,
desfruta dos prazeres inerentes à vida humana em toda a sua plenitude. É por isso que Deus semeou, no vosso turbilhão, esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos realizados podeis facilmente deduzir os progressos futuros e, dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa que será realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e cada um de vós se despoje do homem velho. Consagrai-vos todos à propagação do Espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer que os vossos irmãos participem dos raios dessa luz sagrada. Mãos, pois, à obra, meus queridos filhos. Que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais palavra vã. François Nicolas Madeleine, Cardel Mourlot. Paris, 1863. Perda de pessoas amadas. Mortes prematuras. 21. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando, sem restrições, os mais jovens antes dos velhos, costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que já não servem para nada, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra da vida, a fim de compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, e a sábia previdência onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. Porque medir a justiça divina pela medida da vossa. Podeis supor que o Senhor dos mundos queira, por simples capricho, infligir-vos penas cruéis. Nada se faz sem um fim inteligente e, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrarias sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses mereceriam uma consideração tão secundária, que os relegaríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem o coração de mãe e fazem que os cabelos dos pais embranqueçam antes do tempo. Quase sempre a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez o arrastassem à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De que esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que se foi podia brilhar, abrir caminho e enriquecer. Sempre essa visão acanhada, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, tão cheia de esperanças em vossa opinião? Quem vos diz que ela não estaria saturada de amarguras? Então não levais em conta as esperanças da vida futura, a ponto de preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra. Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens, do que entre os espíritos bem-aventurados. Em vez de vos queixardes, alegrai-vos quando for agradável a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não seria egoísmo desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah! Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo? Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim,
Estão muito perto, seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem e a lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas as vossas dores desarrazoadas também os afligem, porque denotam falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e, se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. 1863. Se fosse um homem de bem, teria morrido. 22. Muitas vezes dizeis, ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, assim falando, enunciais uma verdade, pois realmente acontece, e com muita frequência, que Deus dê a um espírito, ainda jovem na senda do progresso, uma prova mais longa do que a um bom, que receberá, por recompensa do seu mérito, a graça de sua provação ser tão curta quanto possível. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, logo dizeis, antes fosseste. Cometeis um grande erro, porque aquele que parte concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não haja começado a sua. Porque, então, querereis que o mal não tivesse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena, e que fosse retido na prisão, enquanto se restituísse a liberdade a um que não tinha esse direito? Ficar sabendo, pois, que a verdadeira liberdade, para o espírito, consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Vossas faculdades, no entanto, são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair, pelo pensamento, da vossa acanhada esfera e, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material. Esta, então, vos aparecerá como simples incidente, no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenelon. Sens, 1861. Os tormentos voluntários. 23. O homem vive incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são um gozo antecipado das alegrias celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. Ele se mostra ávido de tudo que o possa agitar e perturbar e, coisa curiosa, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e pelo ciúme. Para o invejoso e o ciumento, não há repouso, estão perpetuamente febris. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias, os sucessos dos rivais lhes dão vertigem, são movidos apenas pela vontade de sobrepujar seus vizinhos, toda sua alegria consiste em incitar, nos insensatos como eles, a raiva e o ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, não pensam que amanhã, talvez, terão de deixar todas essas futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Certamente, não é a eles que se aplicam estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados,
já que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as suas compensações. Quanto aos tormentos, ao contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porque, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, em meio às tempestades da vida, já não será uma felicidade? Fénelon. Lyon, 1860. A desgraça real. 24. Todos falam da desgraça, todos já experimentaram e acreditam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a desgraça real não é, absolutamente, o que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, na urna mortuária que se acompanha com a cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho, que desejava vestir-se de púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso, e muitas coisas mais, dá-se o nome de desgraça, na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se o acontecimento mais feliz do momento, mas que acarreta consequências funestas, não é, realmente, mais desditoso do que outro que a princípio causa viva contrariedade acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos uma coisa, precisamos ver as suas consequências. Assim, para bem apreciarmos o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo a curta visão humana, cessa com a vida corpórea e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam um homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações, creduras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque, para vós, sob a sua verdadeira luz, a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que não lhe pode dar nem glória, nem promoção. Que importa ao soldado perder na luta as armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Delpine de Girardin. Paris, 1861. A melancolia. 25. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Porém, reconhecendo que são inúteis esses esforços,
cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, sois tomados pela lassidão, pelo abatimento e por uma espécie de apatia, por isso vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações a um mundo melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas, não as busqueis neste mundo e, agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a desatar os laços que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante a vossa prova na terra, tendes uma missão de que não suspeitais, quer vos dedicando à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. E se, no curso dessa aprovação, ao cumprirdes a vossa tarefa, virdes caírem sobre vós os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão para junto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve. Bordeaux. Provas voluntárias. O verdadeiro cilício. 26. Perguntai se é permitido ao homem abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta outra. É permitido ao que se afoga a tentar salvar-se. Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo. Ao que está doente chamar o médico. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer em posição penosa e difícil, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não é bem-sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra. Visto que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em alguém buscar aflições que lhe agravem as provas, por meio de sofrimentos voluntários. A isso responderei claramente, sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque há caridade pelo sacrifício, não, quando os sofrimentos e as privações só têm por objetivo o bem próprio, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Há que se fazer aqui uma grande distinção. No que vos diz respeito pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já disse por vezes tão pesado, aceitai-as sem queixumes e com fé, eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalho na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diferente é a situação, quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar os necessitados, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós, que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes amansar da infecta a levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas curando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que é apenas vosso irmão em Deus, vós, enfim, que consumis a vossa saúde na prática das boas obras, eis em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício. Porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração nem adormecestes no seio das volúpias e enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém,
que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provações, já que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos, mortificai o vosso espírito e não a vossa carne, fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações, afligi o vosso amor próprio, enrijecei-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Eis o verdadeiro cilício cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo da guarda. Paris, 1863. Dever-se-á pôr termo às provas do próximo. 27. Deve-se pôr termo às provas do próximo, quando possível se deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso. Já vos temos dito e repetido muitas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores, são juros da dívida que tendes de pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, pois poderiam acarretar funestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a ponto de acreditar que não só não devem fazer coisa alguma para as atenuar, mas, ao contrário, que devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas, conheceis esse curso? Sabeis até onde elas devem ir e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, e a justiça de Deus, e importa que siga o seu curso? Dizei, ao contrário, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não pôs em minhas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos sempre, mutuamente, nas vossas provas, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Essa ideia deve revoltar todo homem de coração, principalmente todo espírita, porque este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem de pensar que a sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento e que, faça-lhe o que fizer para se opor às decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, cabendo, no entanto, somente a Deus detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria menso orgulho, da parte do homem, acreditar-se no direito de, por assim dizer, revolver a arma na ferida, de aumentar a dose do veneno no peito daquele que está sofrendo, sob pretexto de que tal é a sua expiação. Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas, todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos irmãos, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardin, Espírito Protetor. Bordeaux, 1863. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura. 28. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador.
será lícito lhe pouparmos alguns instantes de angústias apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode lhe conduzir o homem até a beira do sepulcro, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e modificar-lhe os pensamentos. Ainda que um moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe tenha soado a última hora. A ciência não se terá enganado alguma vez em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, não há inúmeros exemplos em que o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanima-se e recobra suas faculdades por alguns instantes. Pois bem, essa hora de graça, que lhe é concedida, pode ser-lhe de grande importância, pois ignorais as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe podem poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e não leva em nenhuma conta a alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, tanto quanto puderdes. Guardai-vos, porém, de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís. Paris, 1860. Sacrifício da própria vida. 29. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la com as próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil a sua morte. Que o homem se mate ele próprio ou permita que outrem o mate, o objetivo é sempre o de abreviar a vida, havendo, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir sua ação e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, procuraria viver para defendê-lo, e não morrer, visto que, morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer, de antemão e sem pesar, o sacrifício da vida, se for necessário, mas, buscar a morte com intenção premeditada, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís. Paris, 1860. 30. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo previamente que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio. Desde que não haja intenção de buscar a morte, não há suicídio, mas apenas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um meio inesperado de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Muitas vezes a providência quer levar a prova da resignação até o último limite e, então, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. São Luís. Paris, 1860. Proveito dos sofrimentos para outrem. 31. Os que aceitam seus sofrimentos com a resignação, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos. Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para outros. Esses sofrimentos podem ser de proveito para outros, material e moralmente. Materialmente se, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero e de suas funestas consequências. São Luís. Paris, 1860. Capítulo 6. O Cristo Consolador.
o jugo leve. 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. S. Mateus 11:28-30. 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar os homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe, como dever, o amor e a caridade. Consolador prometido. 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o veio e absolutamente não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. São João 14:15-17:26. 4. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender, Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade devia vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama aos homens à observância da lei, ensina todas as coisas fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como pode a criatura sentir-se feliz, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares que levam à cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o operário aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se apossa de sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de verdade. 5. Venho, como outrora,
Aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a divina doutrina. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens, ingratos, se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, já que a morte não existe, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, aclamar, orai e crede. Pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o achote que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza para não deixar de estender a mão em socorro aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo, os erros que nele se arraigaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos. Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade, o Espírito de verdade. Paris, 1860. 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas, que esperem, pois os anjos consoladores também lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a teia da vida escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instrui-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são, muitas vezes, bem miseráveis, porque se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e deseja que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade. Paris, 1861. 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim,
Todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam